Boa noite. Eu me chamo Cleiton Rodrigues Ramos. Eu sou acadêmico do curso de Licenciatura em Física da turma FLC 9036 FSA da Universidade Leonardo da Vinci, Uniaselv, professora Regiane Gordia. O tema principal do seminário são as aplicações da física na área química. O título do trabalho: Contexto histórico das leis da termodinâmica. Em meados de 1850, o físico Rudolf Julius Emanuel Clesius, de 1822 a 1888, publicou um artigo, A Entropia e a Seta do Tempo, na qual evidenciava a primeira e a segunda lei que norteavam a termodinâmica. Independentemente e simultâneo, o cientista William Thomson, 1824 a 1907, bem como estava formulando dois princípios similares. Nesta ocasião, pode-se dizer que a publicação dessas duas teorias marcaram o surgimento da termodinâmica, na qual origina-se do grego term, calor, e dynamis, força. Nesse trabalho acadêmico, exibe-se como a termodinâmica tornou-se uma conexão primordial para a física, salientando os momentos históricos da sua consolidação, mostrando e ponderando as concepções das quatro leis que formam o desígnio da análise desta ciência. Lei zero. Dois corpos estão na mesma temperatura se, e se somente, ambos estiverem em equilíbrio térmico com o terceiro. Rocha 2010, na página 37. A Lei Zero da termodinâmica estabelece como acontecem as trocas de calor entre os corpos. Primeiramente, para que exista um fluxo de calor entre dois corpos, é necessário que exista uma diferença de temperatura entre eles. Ou seja, não existe troca de calor entre dois corpos que possuem a mesma temperatura. Sendo assim, quando dois corpos forem colocados em contato térmico, um fluxo de calor pode ocorrer entre eles. Contanto, esse fluxo deixará de existir assim que ambos atingirem a mesma temperatura. Portanto, por definição, sempre que os dois corpos possuem uma mesma temperatura, consequentemente, não trocam calor entre si. Dizem que eles se encontram em equilíbrio térmico. A primeira lei: a variação de energia interna de um sistema é igual à diferença de calor absorvido pelo mesmo e o trabalho por ele realizado. O calor é devido ao contato entre os corpos com temperaturas diferentes, havendo transferência de energia térmica, até que haja o equilíbrio dessas temperaturas. O trabalho envolve a aplicação de forças provocando deslocamento, como no caso de forças exercidas em êmbolo. Este se movimenta devido à variação de pressão gerada por força. O primeiro princípio da termodinâmica busca elucidar como estes dois processos de intervenção da energia interna de um corpo acontece, mediante ao princípio de conservação de energia, o qual afirma que a energia nunca é gerada ou perdida, apenas transformada em uma forma ou outra. Julius Robert von Mayer, de 1814 a 1878, e James Prescott Joule, 1818 a 1889, dividem os créditos da formulação da primeira lei da termodinâmica. Ambos chegaram às mesmas conclusões, por meios diferentes. Eles concluíram que o calor é uma fonte de energia, esta energia é conservada. A segunda lei descreve que a entropia do universo mantém-se sempre constante num processo reversível e sempre aumenta num processo irreversível. Cavalcante, 2018, página 170. Entropia é o conceito da termodinâmica, que mede o grau de desordem das partículas e do sistema físico. Na imagem, foram colocadas bolas amarelas e bolas azuis num pote.
No início, elas estavam ordenadas por cores, mas à medida que se agita o pote, a desordem vai aumentando e cada vez mais aumenta, não sendo mais possível reverter esse processo. A terceira lei descreve que a entropia absoluta se aproxima de zero à medida que a temperatura absoluta se aproxima de zero. Medidas de temperatura estão muito presentes no nosso cotidiano, sejam nas informações meteorológicas, seja nas informações sobre o estado de saúde de uma pessoa e etc. Não há limite máximo para a temperatura calculado, mas, por outro lado, existe o limite mínimo para a temperatura, que é chamada de zero absoluto. Esse termo diz respeito à mínima temperatura possível para qualquer substância e essa temperatura corresponde a menos 273,15 graus Celsius. Somente no século XIX, em 1848, o britânico William Thomson, conhecido como Lord Kelvin, propôs a criação de uma escala absoluta de temperatura, que haveria o zero absoluto por meio dessa experimentação. Kelvin percebeu que no resfriamento de um gás com volume constante de 0 graus para menos 1 grau Celsius, a pressão diminuía cerca de 1,273,15 do valor inicial. Com relação a esta pressão e a temperatura, é diretamente proporcional. A temperatura deveria também ser diminuída por um valor de 273,15 Celsius, até o movimento molecular cessar. Portanto, o valor assumido por Kelvin foi de menos 273,15 graus Celsius, sendo esse o zero absoluto. A imagem mostra os valores do zero absoluto nas três escalas usuais: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Metodologia. Mediante desse trabalho acadêmico, pretendeu-se obter o conhecimento teórico referente aos assuntos abordados, na qual fundamentou-se numa estratégia descritiva, bibliográfica e qualitativa, tencionando destacar a evolução dos conceitos de dinâmica ao longo da história. O método utilizado na fundação teórica foi através dos artigos, livros, sites, revistas referentes ao postulado de Benjamin Thompson, Conde Rudolph, James Preston, Júlio Robert Mayer, Nicholas Leonard Sadi, Kernel de Hoff, Clausius, Walter Hermann Nietzsche, William Thomson, Lord Kelvin. Resultado e discussões. As interações moleculares tornaram-se primordiais para a criação da vida. O processo microscópico da matéria são apreciáveis no grau macroscópico, sendo observadas suas aplicações no dia a dia. A termodinâmica mostra-se como meio de mensurar, estudar e identificar de qual modo o nível de agitação molecular num determinado sistema ou corpo age sobre a conservação da energia no universo investigado. Essas referências são as referências utilizadas para realizar a fundamentação teórica do paper. Obrigado pela atenção.